noite. Tudo bem com vocês? Queria agradecer a todos aqui presentes, né? Bom, acho que é uma pergunta importante, né? O que muda, né? Novidade, todo mundo assim meio doido para saber o que é e o que não é, né? Então, olha só, as principais mudanças eu coloquei em 3 partes. Oração eucarística, tá? Então elas foram reformuladas, tá? Foram modificadas para a Igreja do Padre Paulo. Então tem mais prefácios, né? Tem outras opções de oração eucarística, né? Para missas votivas, por exemplo. Então tem inserções de orações eucarísticas, simplificação do rito. Então elas foram o quê? Simplificadas no sentido de eliminar repetições, tá? Então o rito ficar mais simples, tá? O ordinário seguiu a tradução original do latim, tá? Adaptações de acordo com o acordo ortográfico, né? Mas o pai falou antes, certo? Distribuição das leituras. Então, o que muda com relação à distribuição das leituras? Ao longo de 3 anos, as partes mais importantes da Sagrada Escritura são o quê? Cobertas. Então, o dicionário se preocupou em revisar isso, né? O altar. Agora, quer dizer, foi ratificado, né? Voltado para o povo. Acabou a exceção de ser o que? O padre de frente para o povo. Parece engraçado falar isso, né? Mas isso vem com o novo missal, ou seja, o abolido o altar voltado para a parede, isso acabou. Certo? O altar, toalha branca. Ah, posso pôr uma toalha coxinha? Toalha branca. Certo? Pode ficar cor contém. Ah, posso pôr uma toalha verde? Passa na frente, vou passar na frente aqui. Né? Ornamentação moderada. Ah, posso fazer uma encher de flor? Vou colocar mais aqui. Vamos, tem Pascal, a gente vai botar bastante flor. Na frente de Jesus. Moderado. E castiçais, posso colocar? Sim. 2, 4, 6 ou 10. Vocês me ajudam intuitivamente? 7. Ou 7, desculpe. Por que 2? 2 é quando? Missas de feira. E está relacionado com o grau das festas, né? Então, aqui solenidade, aqui missa com o bispo. Solenidade, aqui festa e aqui feriado. Certo? Posição do tabernáculo não pode mais estar sobre ou embutido no altar da celebração eucarística. Tem que estar separado o tabernáculo do altar eucarístico. Tudo bem? No Santíssimo, em capela reservada ou no sacrário separado do altar da celebração. Uma insistência, né? Separado do altar. Genuflexão ao Santíssimo, no início e no fim. Certo? Durante o rito. Acabou aquela coisa? Toda hora. Está lá. Joelho toda hora. Joelho não precisa. No início e no fim. Certo? Simplificado. Bem, isso é uma questão prática que a gente pode observar no nosso dia a dia. Tabernáculo é a capela do é o sacrário. É sacrário. Sacrário. Né? Então, toda hora que eu vou lá, precisa ajoelhar? Não. Ajoelha no começo, ajoelha no fim. Certo? Crucifixo. Não pode só uma simples cruz. Tem que ter o crucificado. Certo? É uma exigência. Vasos. Os vasos litúrgicos, né? De metal nobre. Pode ser de madeira? Não. Até pode, mas a parte interior tem que ser o quê? De metal nobre. Tá? Purificados pelo sacerdote, diácono ou apóstolos instituídos. Exclui-se o ministro da comunhão. Tudo bem? Os livros, e sejam dignos, artísticos e belos. Não proclamar a leitura de folhetos. Certo? Chega lá, vai com o evangelhário lindo, lá o diácono puxa o folheto assim do bolso. Perde o sentido, né? Os paramentos, que sejam nobres. Todos os envolvidos na celebração, né, presidente e tudo mais, sempre paramentado adequadamente. Parece engraçado falar, né, mas às vezes chega, né, o presidente lá não está vestido adequadamente, senão ele tem que estar com toda a veste litúrgica adequada para o momento, tá? Agora passa a ser o quê? Uma recomendação fortíssima, a dedicação das igrejas e do altar. Certo? Uma igreja não dedicada tem que ser dedicadas e abençoadas, ou abençoadas. E o altar, dedicado segundo o pontifical. A gente precisaria até olhar a nossa, né? Isso aqui é o livro tônico, né? Isso.
que é dedicado? A dedicação da igreja, né? Padre Paulo pode me ajudar, mas toda a igreja tem que ser o quê? Dedicada a um santo, padroeiro. Justamente. E tem que haver solenidade, e isso acontece. O altar, ele é ungido com óleo de crisma. Uma celebração muito bonita. Eu tenho dúvida se aconteceu aqui. A gente não tem. Essa dedicação está intimamente ligada ao conceito de pedra. Ao conceito de pedra, caverna. Aquela caverna, usar a palavra caverna, ela foi dedicada a proteger uma família. Esse é o conceito de proteção, né? Foi dedicada a proteger uma família. E na porta da caverna fica o vigia. E muitas vezes na dedicação se usa relíquia também. Né? Relíquia. É a relíquia de um santo, primeiro, segundo, terceiro grau. É. Aqui não tem nenhum sinal de que foi dedicado na nada, porque não tem as cruzes nas paredes. Tinha. Tinha. Eu não A falei igreja foi sobre dedicada. isso. Que o altar tinha uma pedra, Sônia, lembra? Uma pedra de mármore móvel, igual tem no São Sebastião e lá em Joaquim, Relicário. só que ela era solta em cima do altar e no centro da pedra de mármore tinha uma relíquia, não sei qual que era a relíquia. Eu me lembro muito bem disso. Onde foi? Mas se passa a então recomendar, né, que as igrejas sejam todas elas dedicadas e também o altar seja dedicado. Como é que fica a procissão de entrada? Fala para ela que a pergunta é indevida. Turiferário com turíbulo, facultativo. Isso aqui é a sequência, tá, pessoal? Primeiro, turiferário com turíbulo, que é facultativo. Depois, os ministros com vela e crucifixo, obrigatório. O crucifixo é obrigatório, então. Certo? Depois, os acólitos, o leitor, caso, né, portando o evangeliário, caso, né, não seja o diácono, seja portando, aquele leitor instituído, tá? Não é pessoal, você proclama a primeira leitura para mim? Não é leitor instituído, não pode entrar com o evangeliário. Tem que ser leitor instituído. Ou seja, não temos aqui. Né? No caso de não ser o diácono que vai portar o evangeliário. No caso de ter o diácono, ele obrigatoriamente é o portador do evangeliário. E o diácono com o sacerdote. Tá? O evangeliário... já coloquei. Só uma coisinha. Então, o ministro que entra com a vela e o crucifixo, no caso, um ministro uma vela e o crucifixo. Não pode mais o Ladeado. acólito, não. Mas aqui a gente tem a prática do quando o coroinha está, eles exercem essa Pode função. continuar. Ele pode delegar. Pode, claro. Isso pode ser facultativo. Agora, a questão é o evangeliário. Que não pode ser outra pessoa que não seja o instituído ou o diácono. Mas isso agora tem que entrar tudo. O crucifixo, sim. Não, evangeliário. O evangeliário, a gente vai chegar lá. A gente tem uma atenção maior ao evangeliário. A gente não tinha essa tradição, agora ele passa a ser uma importância maior ao evangeliário, vai entender por que sim. Então tá lá, ó. Inclinação com a cabeça. Ao chegar, todos fazem inclinação, posição de entrada, exceto quem porta o evangeliário, porque é difícil de fazer. Quem porta a cruz também não, né? Quem porta a cruz também não. Fica mais difícil. E os fiéis que levam as ofertas também fazem inclinação com a cabeça ao apresentar as ofertas. Sobre a instrução geral, né? Ele é um diretório que oferece esquemas celebrativos, apresenta as linhas gerais para uma preparação adequada. Tem muitas modificações. Tá? Então, há 3/4 dos parágrafos desse instrução geral, que é o primeiro capítulo do missal, sofreram alteração. O que a instrução geral faz? Ela explica como que a gente deve celebrar a missa. Então, 3/4 dela mudou. Vocês acham pouco? Ou mais? 3/4. Quase tudo. Mudou bastante. Então, ele passou de 340 artigos para quase 400 artigos e 75% mudou.
Então, assim, é uma sugestão minha, né, falando, para a coordenação de liturgia, que está representada por... que se faça um estudo sobre, grupos de estudo sobre missal romana, sobre a instrução geral do missal romano. Por quê? Muitas rubricas estão ali presentes, modificadas, a forma como fazer está mais detalhada. Então, eu acho importante haver uma certa dedicação com relação à instrução geral do missal romano. Bom, outras novidades, né? O próprio do tempo, né? Advento e Quaresma, novas orações tomadas dos antigos sacramentários, né? Livros antigos que ensinavam a gente a rezar a missa, eles foram o quê? Recuperados, né? E trouxeram o quê? Novas formas relativas a Advento, Páscoa. A Quaresma, por exemplo, ao invés de você ter a bênção solene, ele tem o quê? Uma oração sobre o povo para cada dia da Quaresma específica. Ela é diferente para cada dia, né? Nós temos uma oração sobre o povo. Os formulários são completos para as missas feriais, por exemplo. E novos formulários do próprio do tempo. Então, vigílias da Epifania, Ascensão, tem novas fórmulas, novos prefácios, né? Então, isso incide bastante sobre o padre, né? O próprio dos santos, novos formulários para a lista dos santos introduzidos no calendário universal. Santos que foram elevados à categoria de memória obrigatória. Então, o que aconteceu, pessoal? O santoral tem mais santo. Pegar o nome, por exemplo. Nossa Senhora de Fátima, não estava. Certo? Santos brasileiros foram incluídos. Então, nós temos novas formas que não havia antes para esses santos, né? Santos brasileiros. Então, por exemplo, a ideia não é ler, tá, pessoal? Mas olha a quantidade de santo que foi adicionado. Certo? Não é a intenção de todos, senão a gente ficaria aqui muito tempo, né? Mas esses os caras que foram o quê? Introduzidos, tá? Por exemplo, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima não estava. Não tinha uma forma específica para Nossa Senhora de Fátima. Certo? Frei Galvão, não sei nem onde está. Frei Galvão. 25 de outubro. 25 de outubro. 25 de outubro. Aqui, ó. Frei Galvão. Esse Bzinho aqui é brasileiro. Memória obrigatória. Tudo bem? Então foram incluídos esses santos todos, sabe? Que não havia antes. E as leituras relativas também. Com um novo o quê? Lecionário para isso. Só que enquanto o lecionário não chega, as leituras vão estar onde? No site da CNBB. Então ficar esperto com relação a isso. Consultar o site da CNBB para pegar as leituras específicas para cada um desses santos. Tá bom? Salmo também. Quem vai cantar o salmo tem que estar esperto. Mas isso não tinha adoção. É. Dia 9 de dezembro já tem São João. Por exemplo. Então, enquanto não chega um novo lecionário com as leituras dos santos, a gente tem que pegar pelo site da CNBB. Tá? Aí, as leituras serão publicadas no site da CNBB para o novo santoral. Outras novidades, 12 novos prefácios, a organização dos diversos comuns, mártires, pastores, novas missas rituais com esclarecimentos de rubrica. Isso é muito importante. Às vezes a gente tinha dúvida, né? Ah, por exemplo, canto glória na missa do casamento ou não canto? No casamento com missa, né? Canto. Mas antes disso não estava claro antes. Agora as rubricas são mais o quê? Claras, né? Novas missas e orações para diversas necessidades, né? Então surgem novas orações eucarísticas para quê? Diversas ocasiões. Novas missas votivas, reorganização dos formulários, por exemplo, dos fiéis defuntos, tá? Missa para a primeira Eucaristia, certo? Tem ali agora. Oração eucarística para procissão das ofertas, apenas pão e vinho. Aqui será consagrado. Ah, posso levar a uva? Apenas pão e vinho. Certo, apenas o que será consagrado.
O pão, não é a hóstia. Posso levar um pãozão comigo? Ele diz que é só o pão, só a hóstia e o vinho. Tudo bem? O orar, irmãos, né? Mudança na invocação. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aí a nossa resposta muda um pouquinho. Receba o Senhor Deus nosso sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa igreja. Né? A gente vai sambar um pouquinho, mas oração eucarística. O presidente não intervenha falar outras coisas que não são texto de oração. Certo? Então ele está falando oração eucarística, começa a falar de outras coisas também. Não. Corrido a oração eucarística toda. Os fiéis não rezam por Cristo, apenas cantam amém. Tudo bem? Ele insiste. Ele sabe que manda fazer. Mas ele insiste. Ele coloca, então, no missal traz, né, novas orações eucarísticas para diversas circunstâncias, que podem ser utilizadas quando houver sintonia com a liturgia da palavra. Então, principalmente, quando não tiver prefácio próprio, e sempre tiver prefácio, é da uma vinha. Certo? Tem prefácio, por exemplo, Natal do Senhor. Tem prefácio próprio do Natal do Senhor. Você não vai usar uma oração dessa. Uma outra missa que não tenha prefácio. Pode usar assim. Tudo bem? Na consagração, você se ajoelha. Certo? Quem não pode ajoelhar faz uma inclinação profunda. Não é a cabecinha. É uma inclinação profunda quando o padre se ajoelha. Tudo bem? Isso mesmo Para qualquer missa. Todo mundo. Todo mundo. Você está de pé. Você, por exemplo, não pode ajoelhar, não quer ajoelhar. Por algum motivo você não ajoelha durante a consagração. Você está de pé. Tá? O motivo não importa. Você está de pé. Não é baixar a cabecinha. Você faz uma inclinação profunda. Parece. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Então nós podemos ajoelhar. Aí você oferta o pessoal com o padre. Ele vai indicar Eu ia você. perguntar isso. O ministro pode ajoelhar no presbitério? Isso o padre que decide. O ministro ele está sempre de prontidão, né? Então é aconselhável que ele fique em pé e faz essa... A velha para uma inclinação. O gestual, pessoal, de forma geral, o que ele coloca como instrução geral traz isso? Gestual que seja decidido pela autoridade eclesiástica local. que é o risco. Que é o bispo. Certo? Então ele define isso. E, evidentemente, ele traz, então, está aqui, o ministro fica de pé, ele tem que estar a posto. Ele não detalha isso. O povo todo tem que fazer inclinação. Ajoelha e faz inclinação. O povo de oração. Então, mas a gente vai estudando, né? Aos pouquinhos a gente vai estudando. Aclamação memorial. Sabe o ex do mistério da fé? Agora, para cada tipo de resposta, tem um mistério da fé diferente. Nunca mais tem ex mistério da fé, acabou. Então, por exemplo, mistério da fé, a gente canta anunciando. Quando o padre fala mistério da fé e do amor, é todas as vezes que comemos este pão. Quando o padre fala mistério da fé para a salvação do mundo, é salvador do mundo. E esse aqui foi o único que não mudou, né? O padre, mas mudou o povo. Lembra toda vez que se come este pão é específico para a quinta oração eucarística. Certo? Você só reza toda vez que se rezava, toda vez, era só para a quinta oração eucarística. Né? Agora mudou da voz passiva para a voz ativa. Toda vez que comemos este pão, toda vez que comemos este pão, toda vez que bebemos este cálice, este vinho, recordamos a Jesus Cristo, estamos esperando a sua volta. Antes era toda vez que se come este pão, toda vez que se bebe este vinho. Bem, mudou para a voz ativa. A doxologia muda para o padre, né? Falar por Cristo, com Cristo em Cristo, na unidade do Espírito Santo, a honra toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Acabou agora ele parece. E o amém? Amém igual. Né? O amém simples para missas feriais e o amém triplo para missas solenes e dominicais. O convite ao Pai Nosso tem a inserção da 7ª fórmula para o convite, que é baseada no rito ambrosiano. Eu falei Santo Ambrósio, o Carol começou a dar risada de novo. Porque ele foi o Santo Padre, né? Eu falei Santo Ambrósio, a gente rezou o terço. A oração que a gente tem, a oração que a gente Que vem do rito ambrosiano, né? Então, guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensina. Bonito. Ficou bonito a oração. Rito da paz. A oração pela paz é do presidente. Senhor Jesus Cristo, essa vossa voz, você fica quietinho. É o Pai. O Pai Nosso pode rezar com as mãos. Então, Dilema. vamos falar. Olha, a indicação é as mãos. Eu usou a mão do bloco. Essa é a indicação, mas aí de novo, eu recorro à autoridade eclesiástica para esclarecer. Porque o gestual, ele abre lá que o gestual é definido pela autoridade eclesiástica. Então, assim, tem toda a questão de tradição, fé do povo, que eu não. Quem sou eu? Eu não. Mas o que a orientação é. Mas o passo Interessante que a comissão de liturgia orienta braços abertos em todas as motivações. do padre. Isso. Mas o Então, o padre é o povo. O povo reza de braços abertos. tá vendo? Eu continuo Mas eu acho que isso ainda vai ficar um pouco dividido. Viu? Eu também acho. Porque assim, a orientação diz uma coisa e na prática faz outra. É por isso que eu não me meto. Eu falo o que está escrito. Talvez se o ordinário disser uma palavra. Isso. Aí, pessoal, como eu falei para vocês, né? Eu prefiro não me pronunciar. Eu digo o que está escrito. E aí. Um fica assim, tem que fazer. Enfim, Pelo menos no altar. se decide, tá? Dá licença um pouquinho, Júlia. Pode falar. Padre, não seria melhor, então, no altar, combinar para ficar todos iguais? Porque tem ministro que fica assim, outro fica assim. Tem coroinha que fica assim, outro fica assim. Daí fica, quem está lá embaixo não entende. Por que um está assim e o outro está pra... Não é? O senhor não acha? Mas aí vai devagarzinho, Pode ser, é aquilo que eu falei, né? Se o ordinário local diz uma palavra, podemos combinar de todos abrir os braços No altar. quem está no Por presbitério. exemplo. Tá. Aí, pessoal, é decidido com autoridade, tá? Eu Você está procurando o Pai Nosso? Aí, pessoal, Ju, sabe que esse foi um dos pontos que mudou, né? Do Pai Nosso. Os pontos que o Missal fez uma mudança no texto para esclarecer que o padre que deveria abrir os braços isso. e não o povo. Aí é que eu coloco, né? O padre. Não querendo realmente, polemizar, o padre mas- reza de mãos abertas. Porque Isso no tá claro. missal antigo falava, o padre com o povo abre os braços. E ficava ambíguo, porque é o padre com o povo, todo mundo abre os braços. E agora o texto mudou. O padre abre os braços e com o povo profere o Pai Nosso. Então, isso foi, teoricamente, é o padre que abre os É braços. só o padre, o povo reza. Então, se houve uma mudança no missal, foi em virtude de tirar essa ambiguidade e deixar claro que é só o padre que abre os braços. É isso que é a orientação. Agora, Está no missal. Só estou... exato. Agora, como o gestual ao mesmo tempo é definido pela autoridade. Então,
Olha, pessoal, de novo, né? Minha posição ficou clara, né? Não é a interpretação, né? Então, o padre peça realmente os braços abertos e não diz que o povo quebrou. Teoricamente é assim. Então, mas em outros momentos eles parecem uma história definida pela verdade. Olha só. O que diz aqui? O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Pai nosso. Mas não fala que o povo abrirá. Pois é, essa oração. Está muito claro ali, gente. Ele está muito claro ali. Elevemos as mãos ao Pai. Olha, pessoal. Ninguém está falando para ficar com a mão no Essa oração deu uma polêmica lá no. Isso é bastante polêmico, sabe? Mas enfim, eu prefiro fazer com que isso seja desenvolvido por quem deve decidir, que não sou eu. O padre já não falou para abrir o braço, abre o braço, todo mundo para resolver. Certo, padre? O quê? Assinou? Eu acho que É expressão de fé. a gente vai seguir com o padre Bruno. Ele já falou, mas ele falou, abre. Vamos. Oração pela paz. Quem diz oração pela paz é o presidente. A saudação. Paz para o gesto, ele é facultativo e se for realizado apenas para quem está perto, sem câmera. Certo? Ele é cometido. E aqui, o Júnior falando, o que eu observo? As pessoas ainda estão se saudando durante o tempo do poder de Deus. É verdade. Isso é verdade. Começa seguindo. É muito rápido. Então a gente deveria Isso é verdade. fazer, porque assim não é o ideal. As pessoas têm que estar, os fiéis têm que cantar o poder de Deus ou rezar o poder de Deus enquanto acontece a estação do pão. Mas não pode estar se cumprimentando. Né? Então, assim, se o padre não manda se saudar, é porque está dizendo que não vai passar. Isso é uma coisa importante, Júnior. Assim, todo mundo se sauda. Então, ou o padre faz a saudação, ou orienta o povo a não fazer. Mas é chato orientar a não se saudar, né? Como é que vai resolver isso? Mas O padre na Santa Rita falou no começo da missa, falou que era o ninguém cumprimentando. mas porque ele é facultativo, pessoal. Ele não é obrigatório. A saudação da paz não é, desculpa, o gesto, né? Cumprimentar o irmão do lado. Ele é facultativo, não é obrigatório. E a gente obedece o que o padre determina. Saudemos, se saúde. Se ele não fala nada, é para cantar perdido. Então, está se saudando. Então, mas aí tem que haver uma orientação. Tem que ter orientação. Então, essa parte fala para nós cumprimentar. Mas ao mesmo tempo, cantar, rezar o poder de Deus com o povo se cumprimentando, não é legal. Juridicamente não é uma boa. Tem que achar uma certa solução. Mas enfim, a minha colocação aqui, pessoal, é isenta de opinião. Certo? Estou trazendo uma posição isenta de opinião. Não estou colocando a minha opinião. Estou dizendo que está lá. Tá? Essa está cumprindo a minha função de dizer o que está escrito. Tá? Não estou botando a minha opinião. Tá? Ministro da Eucaristia, não se aproxime do altar antes que o sacerdote tenha tomado a comunhão. Se precisar se aproximar, você se aproxima, faz o que precisa e volta para o seu lugar.
ficar ali do lado, ladinho. Esclarecimentos. Quando você começa a cantar a frente da comunhão, olha que os fiéis estão comungando? Não. Você vai começar a frente da comunhão na hora que parar. E esse é o momento correto de iniciar a frente da comunhão. A hora que o sacerdote está comungando. Essa é a hora certa de começar a frente da comunhão. Tá? Após a comunhão, silêncio, ou salmo, ou outro canto de louvor. Ele recomenda que seja realizado. Certo? Ou silêncio, ou salmo, ou um canto. Tá? Comunhão. Que seja realizada com as hóstias consagradas na própria missa. Não utilizar a reserva eucarística para a missa. Bem? Recebida apenas do ministro. Você pode comungar de joelhos ou em pé. As duas formas são previstas. Né? Se você comungar em pé, com uma devida reverência. Tá bom? Eu não entendi. Essa a hóstia consagrada na própria missa. E as que estão a reserva? A recomendação é que não seja utilizada na missa. Ela fique como reserva para outras, para a celebração da palavra, por exemplo. Mas daí não começa a ficar velha. aí é uma questão de logística. Não sei, eu sei. Ficou claro? Sim, é que nós estamos só pensando já. Não tem que deixar acumular. Estamos pensando na prática. Posso passar? Após a comunhão, silêncio ou de louvor. Bênção pontifical. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Tá? Essa é pontifical. Nossa procissão está no nome do Senhor Jesus. Tá? Bênção final. O sacerdote não eleva as mãos, mas depois de unidas novamente o Senhor esteja convosco, ele une as mãos. O Senhor está no meio de nós, ele vai responder, né? Ele une as mãos ao peito, levanta a mão direita e outra depois do peito e abençoa. Está escrito tudo mais claro para o pessoal. Tá? Ide em paz, o Senhor nos acompanhe, de mãos unidas. Ide em paz. Vocês com letra grande aí, né? Não tem erro, viu? Vai ser difícil. Olha lá. Com relação à música, e isso é uma insistência, não é nada novo, mas é uma insistência. A música tem 3 graus de importância na missa. O primeiro grau é o diálogo do presidente com o povo. O Senhor esteja convosco, no meio de nós. Segundo, santo. Às vezes, uma vez eu falei para o padre, não era padre. Aí, precisamos fazer uma missa mais curta. O padre falou, tá bom. Então, assim, corta o santo, não. A gente pode tirar a de entrada, canto de oferta e canto de comunhão, são os menos importantes. O resto, aí a gente canta. A gente tem que cantar. Por quê? Ele é de primeira importância. Doxologia, Pai Nosso, a paz do Senhor esteja convosco. Tá? Oração depois da comunhão em forma de demissão. De mandar um pouco embora, né? Segundo grau, e glória, verdade de Deus, credo, oração dos fiéis. E terceiro grau, aí vem os cantos processionais, a entrada. Isso é o menos importante. Entrada, oferta e comunhão. Você não precisa cantar. É o menos importante. Tá. E ao contrário, né? Pessoal, vamos fazer uma missa sequinha. Só canta entrada, ofertas e comunhão. Ao contrário. Não é isso? Por quê? Qual que é o critério? É cantar o rito. É aqui não cantar na missa, mas cantar a missa. Então você canta a missa, você canta o rito. Certo? Por isso que é esses 3 graus de importância. Certo? Canta o ritual. Então a prioridade vai daqui para cá. Tá? O missal.
está repleto de partituras. Tá? Então, agora, principalmente das partes do... né? Tá lá. Qual que foi o critério? Ele explica que a música não é acessória, não está lá para enfeitar, mas ele reveste de dignidade os textos sagrados e promove uma ação mais efetiva, mais profícua de participação dos fiéis. Tudo isso foi inspirado no canto gregoriano, que é o canto por excelência, o mais importante do mundo. Posso cantar um sambinha? Não. Será que o sambinha é universal? Posso cantar um grupo? Jazz? O canto da igreja é gregoriano. Esse é o canto original. Não sei o que eu estou dizendo, pessoal. São os documentos que trazem isso. Não é a opinião do Júnior. O Júnior só serve. Mas é a opinião da igreja. É a exigência dessa nação. Houve um grande trabalho para trazer esses cânticos para o missal. Eu queria fazer uma referência ao Clayton, né? Ele consultou mais de 300 manuscritos medievais, 700 manuscritos medievais, para ajeitar esses cânticos, para trazer a melhor forma. E, inclusive, eles não cabem todos aqui. Vai haver um livro à parte com as músicas, que será publicado pela nossa arquidiocese, né? Com o corpo da arquidiocese, vai gravar isso, vai publicar esse material, um trabalho digno de nota. Eu já queria aproveitar a ocasião para agradecer o Clayton pelo suporte, né, que ele me deu, ele passou um monte de material para mim. O Clayton esteve diretamente envolvido na composição das músicas via CNBB, e também agradecer o Lucas, que foi um dos revisores desse material, né, um revisor do nível de Brasil, e revisou esse trabalho que me ajudou também a fazer essa parte. Tá? Então, obrigado ao Lucas e obrigado ao Cleiton também, que agradeci você várias vezes. Ele acabou de mandar um monte de coisa aqui também. Um grande amigo e um grande parceiro também da realização da música. Tá? E será publicado, então, como eu falei para vocês, um livro complementar que é semelhante ao órgão Cantus Missa. O que é isso? Que é o livro que o Vaticano publica com o Ordinário da Missa, quem perguntou. Eu só vi o que é isso, mas... O Vaticano tem uma publicação oficial que é o Ordinário da Missa cantado em gregoriano, que é em latim. Só que nós não temos perspectiva no Brasil, vai ser isso. Tá? Muito bem. E com relação aos cantos do próprio. O que são próprios da missa, pessoal? A gente tem dois tipos de canto na missa, né? É o ordinário, que é o que, glória, santo, que é aquilo que é o que? Ordinário, que é ordinário é comum, né? Comum a todas as missas. Se é Natal, Páscoa, Quaresma, você canta o ordinário do mesmo forma, né? É o mesmo texto. E o próprio da missa? Que é o próprio da missa. É aquele que está relacionado a cada liturgia, a cada missa. Então, o que é? Canto de entrada. É legal você cantar o mesmo canto de entrada para todas as celebrações? Faz sentido? Não. Mudou o evangelho, mudou a leitura, mudou as antífonas, você canta o mesmo canto para todas as vezes entrar? Então, o que ele faz, pessoal? Com certeza extraído de fontes litúrgicas, do gradual romano, o gradual simples, gradual missal romano tradicionais, e outros textos podem ser utilizados com aprovação da Conferência Episcopal, né? Da CNBB. Sei lá. Reunidos aqui, está louvado, Senhor. Está aprovado? Não. Então, por que isso, pessoal? Qual que é a fonte inspiradora, geralmente? Para o canto de entrada. É a antífona de entrada. Por que tem a antífona de entrada? Canto de comunhão. Baseado na antífona de comunhão ou no evangelho. Então, existem critérios para se definir o próprio. Não é qualquer coisa. Ordinário da missa. Não é lícito substituir por outros. Glória, glória, ao Pai Criador, Cristo Redentor, Espírito Santo. Pode? Não. É glória a Deus aos outros, para que a voz seja elevada. Oi? Você não pode substituir por outros. Tem o glória da CNBB, né? Famoso. Glória a Deus dos altos céus, paz na terra dos seus amados, a voz da vocês celestes que foram libertados. Né? Esse texto, ele é aprovado para mim?
Ah, mas ele está na área da CNBB. Você pode cantar na celebração da palavra. Mas na missa com adulto você não pode cantar o glória da CNBB. É o glória com oração missal. Olha lá, ele faz diretamente uma menção, né? O texto do glória não pode ser alterado, segundo o GMR 53. Nem o glória da CNBB. Eu falei para vocês, né? O glória da CNBB foi uma adaptação que a CNBB fez no texto do glória, mas que não foi aprovado pela Santa Sé. E podem ser executados em latim. Posso cantar o Cordeiro de Deus, o glória em latim? Pode. A língua oficial da igreja é o latim. Canto gregoriano deve ocupar em primeiro lugar, e todas as partes cantadas celebrantes do ministro foram adaptadas do canto gregoriano pelo gregorianíssimo psicólogo Cleiton Dias, com consulta mais 700 manuais. Projetos musicais, né, ligados ao missal. Gravação de todas as melodias pelo Projeto Social de Campinas, em parceria com a PUC. Preparação de uma edição Canto do Celebrante, de altar, com todas as partituras, inclusive as que não entraram no missal, por falta de espaço. Preparação da edição quadrada das partituras. Isso aqui é para quem faz a edição quadrada, é a anotação gregoriana, que é a anotação diferente da anotação moderna. Tá? Mas a anotação quadrada é a tradicional da igreja, né? É a anotação gregoriana. Preparação de edição com acompanhamento das partituras e curso online sobre a música de missão, né, vai ser divulgado. E aí, pessoal, próximos passos, novos lecionários, com novos santos, também traduções conforme a Bíblia Pastoral, da CNBB, né? E essas são as referências. A IGMR, eu usei a palestra do Cleiton com as anotações, Cleiton deu para preparar essa apresentação, junto com o pai. Usamos esse livro, Novas Mudanças na Missa, Rito da Missa Celebrado com o Povo. Esse Rito da Missa Celebrado com o Povo é um livro bem legal, pessoal. Esse aí que está na mão dessa. Ele é baratinho, R$20, e tem todo o livro. Com algumas explicações também. Vale a pena, viu? Quem não tem, esgotou já, mas espera chegar. Essa IGMR comentada pelo padre Alda Zabal e curso online da CNBB com 10 aulas da Igreja em Oração, atualização sobre o Salmo. Eu gostaria de deixar uma sugestão, na verdade é mais que uma sugestão, uma recomendação, que houve muitas mudanças, especialmente nas rubricas. Né? Por isso que eu falei para vocês, não sei o que, ajoelha, não ajoelha, como é que é, faz inclinação, faz genuflexão, faz inclinação profunda, como é que organiza a posição de entrada, são várias mudancinhas, né? Então, isso me leva a sugerir a equipe de liturgia organize uma equipe para o estudo da IGMR e do missal, para melhor celebrar. Uma recomendação da minha parte, isso é, agora é a minha opinião, tá? O único slide que é a minha opinião, mas eu acho que deveria ser